Gente, recentemente, 2 casos de omissão de socorro que circulou, nas redes sociais chamou a atenção. Lembra, o primeiro foi o caso da trilha, lá no Pico Paraná, onde o jovem Roberto foi deixado para trás e passou alguns dias perdido na mata. Outro episódio que chocou o país aconteceu em Campinas, onde uma adolescente de 15 anos presenciou o afogamento de Ana Clara Soares de Brito, de apenas 11 anos. Bom, casos diferentes, mas que levantam a mesma pergunta. O que a lei diz sobre quem presencia uma situação de risco e não age? Para esclarecer esse tema, a gente conversa agora com a doutora Thalita Fidelis, que é vice-presidente da OAB Londrina e também professora e advogada criminalista. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Boa tarde, uma alegria estar aqui. Programa, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Tema, assim, que trouxe à tona, um questionamento, São 2 casos distintos, mas que traz omissão de socorro. Como que isso se enquadra dentro da lei? Certo. É um tema bastante polêmico muitas vezes, Porque as pessoas não entendem. Por que o fato de eu não agir, só olhar, não fiz nada, Por que isso é crime? Por que eu sou obrigado a agir? E é importante que as pessoas saibam que existe uma determinação na lei que impõe que a gente deve agir quando alguém está numa situação de perigo, uma criança desamparada, perdida, uma pessoa doente que você encontra no meio da rua, que a gente tem essa obrigação de agir quando a gente verifica que uma pessoa está em perigo. Desde que, é óbvio, esse agir não te coloque também numa situação de perigo. Se você puder agir, seja atendendo, acolhendo aquela pessoa, seja chamando realmente uma emergência, ligando para um corpo de bombeiros, uma polícia, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a legislação, a lei penal, ela traz no artigo 135 o crime de omissão de socorro. Então, é crime esse não agir. E a gente fala assim que é um não agir que impõe um dever de todos de agir. Não é porque, eu tenho que ser médica para agir. Não, eu não tenho que ser um médico, eu não tenho que ser um bombeiro, eu não tenho que ser um policial. Qualquer pessoa que está diante de uma situação em que tem uma outra pessoa ferida, machucada, uma criança perdida, desamparada, tem esse dever de prestar esse auxílio. Então, de chegar até a pessoa, ajudar, chamar uma ambulância, perguntar, já chamou o socorro? E esperar até o socorro chegar, para justamente a gente não deixar aquela pessoa desamparada. No caso da menina de 11 anos, a cena é terrível, É agoniante de ver como que a menina... justifica por ser uma adolescente, a menina tinha 15 anos, Era outra praticamente na verdade, adolescente. quando a gente está falando com menor de 18 anos, que não responde por crime, ele vai responder por uma infração parecida, que a gente chama de ato infracional, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, mas também é uma infração ali, lógico, dentro dos trâmites que envolvem os crimes cometidos por adolescentes. Mas independente, se seja adolescente, se seja criança ou se seja um adulto, como é o caso que aparentemente foi trazido lá do Pico do Paraná, nós temos essa obrigação. E é importante que todos saibam que não é uma obrigação só de quem é médico, de quem é profissional. Ou se você conhece a pessoa, ou se você tem amizade. E tem uma diferença, que eu gosto muito de trazer, eu explico sempre isso em sala de aula. Se eu sou médica e eu estou vendo uma pessoa ferida e eu não faço nada, eu tenho uma responsabilidade diferente daquele que não é médico. Daquele que não tem uma obrigação de agir para salvar. Porque o médico ele tem a obrigação de agir para salvar, o bombeiro também. Então, se a pessoa é médica, é bombeira, ou tem uma outra relação... pai em relação aos filhos, avós, Então, se tem essa relação que a lei fala, olha, essas pessoas têm que agir obrigatoriamente e se acontecer um resultado, elas vão responder pelo resultado. Então, a responsabilidade é maior. Então, por exemplo, se acontecer um acidente, a pessoa morrer, aquela que não foi atendida. Sim. E eu sou um médico, ou eu sou o pai daquela criança, ou eu tenho uma outra relação contratual que me obriga a agir e eu não agir, eu respondo pela morte. Quem não tem essa obrigação contratual, então quem é um cidadão comum nosso, Perfeito. Está vendo a pessoa machucada, ferida e não age, responde pelo crime de omissão de socorro. É um crime diferente, a pena é menor do que você responder pelo resultado. Que tipo de pena que seria? É de 1 a 6 meses, tá? A pena, ou pena de multa. É um crime que a gente chama de menor potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime, E é importante a gente ter essa noção de que o legislador entende
que nós temos esse dever de agir, independente de quem seja a pessoa que está machucada, que está ferida, que está desamparada. Até a menor, no caso, ela vai sofrer alguma situação, alguma ação, e ela vai ter uma consequência também. Ela pode ter uma responsabilidade, aí respondendo dentro de uma vara da infância e juventude, chama ato infracional, não chama crime especificamente, ela não sofre uma pena, ela sofre uma medida socioeducativa, mas ela pode ter uma responsabilidade, sim, aquela cabível para adolescentes. Eu acho que chama atenção, né, doutora? Essas duas situações aí, apesar de serem cada uma, né, uma diferente da outra, mas traz à tona, né, esse tipo de informação, porque às vezes a gente se depara com alguma situação assim que não é muito comum da nossa realidade e você nunca sabe como agir. Então fica aí, gente, essa informação e também uma orientação, né, para você fazer a sua parte, mesmo você não conhecendo o outro, mas agindo sim, não só dentro da lei, mas em amor ao próximo, né? Essa é uma questão de solidariedade mesmo, né? O legislador, empatia, né? Ele entende que... E é muito comum a gente ver isso, por exemplo, acidente na estrada, acidente na rua. Às vezes a gente passa, fica olhando e não para socorrer. E não pergunta, já chamaram socorro? Precisa de ajuda? Então a gente está omitindo. Então, não é porque outro está fazendo que eu não tenho que fazer. Então, a gente tem essa obrigação de prestar esse auxílio à pessoa que está machucada, que está ferida, uma criança perdida, esquecida. A gente precisa prestar esse auxílio. E é importante saber que tem consequência quando eu não presto, né? Essa omissão de socorro é um crime, sim, e pode sofrer as penalidades disso. Tá aí então, gente, né? Essa informação tão importante, uma orientação também nessa abertura aqui do nosso Vitrine Revista dessa segunda-feira. Doutora Thalita, prazer em recebê-la aqui. Igualmente. Até uma próxima, ótima Agradeço semana para muito. você, tá bom? Bom trabalho aí. Muito obrigada.